Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 31ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido ao nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho que, por gentileza, faça a leitura de um trecho da Sagrada Escritura. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Salmos 37, versículos de 1 ao 3. Não se irrites por causa dos maus, nem invejes os malfeitores, pois como o capim vão ser logo cortados, e com o mato verde vão secar. Espera no Senhor e faz o bem. Assim permanecerás na terra e terás segurança. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária realizada no dia 30 de setembro de 2014. Aos 30 dias do mês de setembro de 2014 foi realizada a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou a senhora Kelly Luciana Ortiz fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 29ª sessão ordinária realizada no dia 23 de 9 de 2014, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 134 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 08286 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 136 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 087 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 137 de 2014, CMSP, em atenção ao requerimento número 089 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Projeto de lei número 027 de 2014, de 29 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e da outras providências. Indicação número 054 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indicação número 055 de 2014, de autoria do vereador José Luiz Vieira.
Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Passou a ordem do dia com o presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo. O senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 091 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. O requerimento entra em discussão logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 092 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. O requerimento entra em discussão logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 30ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Salto de Pirapora, 1º de outubro de 2014. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 90 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, informamos que a rede municipal, assim como outros sistemas de ensino, cumprem obrigatoriamente as determinações das leis educacionais vigentes. A rede municipal tem como objetivo proporcionar ao aluno incluso interação com o espaço escolar, desenvolvendo o círculo com um trabalho direcionado ao ensino-aprendizagem de acordo com as especificidades. Assim, realiza o atendimento da educação inclusiva, oferecendo ao aluno matrícula na rede regular de ensino e apoio através de profissionais especializados na Escola Benedicta Canavan Benedetti. Portanto, o aluno frequenta as escolas municipais e recebe apoio de professores especializados e professores com curso de formação continuada na área de inclusão, bem como são acompanhados de especialistas da área de saúde, inclusive pais responsáveis quando necessário. Os professores dos alunos incluso também são orientados pelos profissionais especializados para melhor conduzir o atendimento aos alunos. Apresento a Vossa Excelência, aos dignos pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 139 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 1º de outubro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 088 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, informamos que foi determinada a abertura de sindicância para apurar eventuais irregularidades na merenda escolar. Assim que concluído o procedimento, remetemos a cópia para conhecimento do Legislativo. Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 140 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 2 de outubro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 91 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, informamos que fica registrado o pedido para atendimento quando houver disponibilidade financeira, pois este procedimento tem impacto financeiro na folha de pagamento, que já está muito alto. Esperamos que melhore a situação econômica do país, se normalize a arrecadação, assim a Prefeitura terá condições de atender este pedido com maior prazer.
Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e de distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Ofício número 141 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 2 de outubro de 2014. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 92 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, informamos que a isenção ou diminuição de tributos, como é sabido depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente pode ser efetuada se houver demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária e não afetará as metas e resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita, sendo certo que ainda assim o benefício somente pode entrar em vigor após implementadas as medidas. Neste momento, não vislumbramos possibilidade de conceder o benefício tributário, visto que não há como atender os requisitos legais. Todavia, determinamos estudos aos setores competentes desta Prefeitura para verificar a possibilidade de atendimento do pleito, oportunamente na medida em que o consideramos relevante. Apresento a Vossa Excelência e aos dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Recebidos 5 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 91.816. A palavra está livre no momento do expediente. A palavra continua livre no momento do expediente. Com a palavra, nobre vereador professor Alex. Boa noite, nobre presidente, vereadores presentes, vereadora, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e quem nos acompanha online. A respeito do ofício que eu recebi do requerimento número 90 de 2014, que fala da rede municipal de ensino, sobre a inclusão, toda essa resposta que veio do requerimento, do ofício, foi o que eu mandei para eles. Isso daqui eu já sabia, tá? Até cita uma parte aqui no ofício: assim realiza o atendimento da educação inclusiva, oferecendo ao aluno matrícula na rede regular de ensino e apoio através de profissionais especializados na Escola Benedita Canavan Benedetti. Isso daqui é o que eu mandei na lei para eles, e isso daqui já estava citando lá. O que eu pedi é por que as escolas não colocam um profissional para trabalhar as crianças especiais desde a educação infantil. É isso que eu pedi. E não é essa resposta que eu obtive aqui. Isso daqui eu já sei que existe. Isso daqui é lei. Isso existe. Mas eu quero saber por que o município não coloca um professor para trabalhar as necessidades especiais das crianças. Porque, como eu falei nas outras sessões, nas sessões passadas, as crianças não são alfabetizadas. E o grande problema é a alfabetização dessas crianças especiais. Por isso que está tendo um problema. A pessoa chega no seu 6º ano, ela não é ainda alfabetizada. E isso atrapalha muito o processo. Então eu gostaria de saber, e vou pedir uma vez de novo, o porquê não tem esse profissional. Que se faça um concurso público e contrate esses profissionais, porque, como eu falei na sessão anterior também, nenhum município tem esse profissional. Mas que Salto de Pirapora saia na frente e tenha um profissional para trabalhar a criança desde a educação infantil até o ensino fundamental. É isso que eu queria a resposta.
Isso daqui que vocês me mandaram, eu já sabia. A palavra continua livre no momento do expediente. Ninguém mais para usar a palavra, declaramos encerrado o expediente. Peço ao nobre vereador Jurandir que confirme a presença dos nobres vereadores, por favor. Presença confirmado. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 026 de 2014. Parecer número 013 de 2014 da Comissão de Justiça, redação favorável ao projeto de lei número 026 de 2014. Parecer número 09 de 2014 da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 026 de 2014. Parecer número 09 de 2014 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 026 de 2014. Projeto de lei número 026 de 2014, de 22 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial destinado à aquisição de material permanente para o Centro de Valorização da Criança e Adolescente no valor de R$ 29.767,55, que será encaminhado pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através do convênio firmado com esta municipalidade. Projeto de lei número 026/2014, de 22 de setembro de 2014, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse projeto permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 027 de 2014. Parecer número 013 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 027 de 2014. Parecer número 010 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 027 de 2014. Parecer número 010 de 2014 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 027 de 2014. Projeto de lei número 027 de 2014, de 29 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial destinado à aquisição de material de consumo no valor de R$ 67 mil, que será encaminhado pelo Ministério de Desenvolvimento Social através do convênio firmado com esta municipalidade para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que integra os serviços ofertados pela Proteção Social Básica. Projeto de lei número 27/2014, de 29 de setembro de 2014, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse projeto permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado, unanimemente. Requerimento número 93 de 2014, requerimento de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente analisar a possibilidade de aumento no valor da diária dos motoristas que realizam o transporte de munícipes para atendimento médico em outras
cidades, que atualmente é de R$ 30. Justificativa. A presente propositura tem como fundamentos a real necessidade dos motoristas em se alimentarem adequadamente, visto que muitas vezes retornam para nosso município já no período noturno, tendo realizado apenas uma refeição. Todos sabemos que o ser humano necessita de pelo menos 3 refeições diariamente em horários adequados, portanto fica claro que os R$ 30 que hoje são repassados aos motoristas não são suficientes para essa alimentação, sujeitando os mesmos a grandes intervalos sem alimentação, podendo sofrer crises de hipoglicemia, diminuição do reflexo e concentração na condução do veículo. Este fato, na opinião deste vereador, é relevante, pois, no momento desta viagem, o motorista é o único responsável pela segurança de diversas vidas, visto que, na maioria das vezes, o veículo trafega com lotação completa. Sala de Sessões, 1º de outubro de 2014, Jurandir Matos de Almeida, vereador. Requerimento número 093/2014, de autoria do nobre vereador Jurandir Matos de Almeida, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 94 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeiro a mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que oficie o chefe do Poder Executivo para que reveja o valor cobrado para a realização de protocolo na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que é de 8 UFM, equivalente a R$ 20,35, conforme tabela 2, item 4, a linha A, pela protocolização de requerimento, expediente da Lei Complementar número 13 de 2008, que alterou o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 018 de 2005, modificação que foi mantida pela Lei Complementar número 010 de 2009, justificativa. O presente requerimento tornou-se necessário por levar em consideração o poder aquisitivo da maioria da população de Salto de Pirapora e por considerar que o artigo 5º do inciso 34 da Constituição da República Federativa do Brasil garante o direito de petição independente do pagamento de taxas. A cobrança de R$ 20,35 para um simples protocolo, qualquer que seja o motivo nele solicitado, pode até mesmo ser constrangedor, caso o munícipe ou qualquer outra pessoa que necessite de protocolizar um pedido não tenha esta quantidade no momento. Vale destacar que o valor atual dessa taxa de protocolo, conforme descrito na tabela acima citada, é equivalente a 8 UFM devido à alteração do Código Tributário no ano de 2009 e 2010, pois a Lei 714 de 1989, revogada pelo Código aprovado em 2005, prévia como taxa de protocolo, expediente 1, BTN, o que equivaleria a 1 UFM, ou seja, R$ 2,55. É necessário observar ainda que a Lei Complementar número 018 de 2005 considerava como taxa de protocolo expediente 2 UFM, que seria hoje R$ 5,10, valor que se pode considerar razoável, mas que, como dito, passou para 8 UFM, R$ 20,35, com a modificação de 2009 e 2010.
Diante disso, nada mais justo que ou tornar gratuito ou restaurar a taxa equivalente a 2 UFM, R$ 5,10, conforme previa a legislação até o exercício de 2005. Para tanto, será necessário o envio a esta Casa de Leis de um projeto de lei complementar, alterando o que for necessário a legislação vigente, pois, sendo aprovado por lei, não caracterizará renúncia de receita. Mesmo que se resolva abolir, tornar gratuita a taxa de protocolo, a exemplo de outras cidades da região, como Itapetininga, Pilar do Sul, Piedade, Sorocaba e Votorantim, que não cobram taxa de realização desse tipo de serviço. Contando com a compreensão e a análise de Vossa Excelência, aguardamos as providências cabíveis o mais urgente possível. Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 94/2014, de minha autoria, está em discussão. Peço ao nobre vice-presidente Zarildo que assuma a presidência para que eu possa comentar este requerimento. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas, senhores que se fazem presente no plenário da casa, aqueles que nos ouvem via rádio transversal e também aqueles que acompanham online. Bom, semana passada eu pude pessoalmente constatar aquilo que realmente me causou um certo susto, porque, como está bem mencionado, está bem justificado aqui no requerimento, muitos municípios, a taxa é 0 para se protocolizar documentos. Eu, honestamente, fiquei assim muito assustado em ver o valor cobrado hoje pela prefeitura. Evidentemente que não é um valor que está sendo cobrado hoje. Lamentavelmente, houve 2 alterações nas 2 últimas administrações que elevaram o valor que antes era de 1 unidade fiscal para 2 e depois para 8 unidades fiscais. Ou seja, o valor hoje cobrado é R$ 20,35. Eu achei um valor muito absurdo, eu achei um valor que realmente, inclusive, contradiz com a própria cidadania da pessoa, porque o cidadão, evidentemente, que ao requerer à prefeitura, ao requerer ao prefeito, enfim, uma melhoria qualquer para a sua rua, seja qual for a solicitação que o cidadão possa fazer, através de requerimento, através de ofício, as mais diversas situações. Eu acho que acaba sendo constrangedor o cidadão saber que ele vai ter que pagar R$ 20,35 para isso. Por isso a gente até fez esse estudo, a gente pesquisou na região, e mais do que isso, observando a lei de responsabilidade fiscal, o artigo 14, evidentemente que ele fundamenta esta minha argumentação agora aqui, e não inclui isso como renúncia fiscal. Porque às vezes é muito simples dizer, nós não podemos fazer porque é uma renúncia fiscal. Imagina, não é. Isso não é renúncia fiscal, até porque isso não é um tributo, é uma taxa. E que lá atrás ele tinha um valor muito insignificante. E que a Câmara aqui, evidentemente o Legislativo, constantemente recebemos aqui pedidos, requerimentos, solicitações diversas, e isso é protocolizado aqui e não se cobra nenhuma taxa para isso. Nós vimos aqui cidades como Pilar, Itapetininga, Sorocaba, Piedade, que faz isso de forma gratuita. É evidente que, eventualmente, dependendo da situação, às vezes o cidadão requer, ou uma empresa requer uma certidão para a prefeitura, que às vezes demanda, uma pesquisa maior, tem outras situações e que esse documento, eventualmente, ele pode ter um valor. Evidentemente que o poder público tem autonomia para isso dentro daquilo que a lei estabelece. Mas cobrar R$ 20,35 tão somente para protocolizar um documento, um ofício, seja qual for, até independente do que vai acontecer lá na frente, evidentemente que às vezes é uma solicitação que o cidadão faz,
e que muitas vezes sequer é atendido, mas independente de ser ou não atendido, só o fato do cidadão estar comunicando com o poder público, acho que isso deve ser visto, ao meu ver, como um direito do cidadão. Isso aí é, inclusive, constitucional. Então, eu espero que realmente o prefeito analise com carinho isso, tome essas providências, porque lá atrás, realmente, isso tinha um valor muito pouco expressivo. E hoje, realmente, é um valor bastante significativo. Eu sei, já de antemão, que isso daí normalmente causa, às vezes, um certo constrangimento ao cidadão que vai lá, que vai na prefeitura e que precisa fazer, que precisa protocolizar esse documento e acaba realmente tendo essa frustração. E como eu já disse, né, isso está perfeitamente embasado pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, eu já me antecipo a dizer que isso não se trata de uma renúncia de receita. É uma taxa e taxa não é imposto, portanto, aí não está havendo renúncia de nada. Eu acho que simplesmente possibilitando ao cidadão que ele possa se comunicar com o Poder Executivo de uma forma gratuita ou que seja um valor como era praticado até 2004, que era valor de pouco mais de R$ 2,00. Aí eu acho que ficaria uma coisa bastante razoável. É este o meu comentário em cima desse requerimento, que eu espero seja bem acolhido pela administração pública municipal. Muito obrigado e uma boa noite a todos. O requerimento continua em discussão. Para discutir, com a palavra, o nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, pessoal da Rádio Transversal que nos acompanha e o pessoal que nos acompanha online. Eu acredito que seja muito oportuno esse requerimento, Francisco. Eu quero parabenizá-lo por isso daí, por essa atitude. Acredito que seja uma coisa muito boa mesmo, porque muitas pessoas procuram o vereador. Acho que a grande maioria aqui é procurada exatamente por isso, porque muitas vezes nós temos que fazer o serviço aqui de um requerimento que é coisa muito simples, muito justa, que poderia ter sido feito por lá, mas lá é pago. Por aqui não é. Né? Que a gente usa o plenário e usa o legislativo para fazer esse tipo de coisa. A única coisa que me entristece é a seguinte: são 19 meses de administração, gente. 19 meses para a gente descobrir que isso daí está errado. Com certeza já tinha sido feito alerta quanto a isso. Muitas pessoas já reclamaram sobre isso. Agora, oportuna, muito. Volto a repetir aqui. Parabéns, Francisco, pela atitude. E eu acredito que essa Câmara vai aprovar, sim, esse requerimento, com certeza. Mas, mais uma vez, o Legislativo está ensinando ao Executivo como que trabalha. Como que tem que fazer. O que tem que fazer. E o que eles lá o que vão fazer lá, gente? O projeto é deles. É direito deles de mandar. A gente está fazendo um pedido para que mande um projeto para cá, para que faça isso. 19 meses para isso e não foi feito? É triste, gente. É triste. Boa noite. Obrigado, nobre vereador. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais. Desculpa. Professor Alex com a palavra para discutir. Só pegando um gancho da fala do nobre vereador, do presidente Francisco, do requerimento, lembrando que os requerimentos feitos na prefeitura, eles são pagos, né? E muitas vezes esse requerimento pedido não são atendidos. Isso que fica a pior situação ainda. Então, que realmente venha isso daí para nós aprovarmos aqui para acabar com isso. E uma coisa muito mais importante, que esses requerimentos, como eu já falei na sessão passada, de que eles sejam atendidos, sejam feitos. Isso que é o mais importante de tudo, coisa que não está acontecendo. Então, isso veio em um bom momento, porque assim dá uma abertura maior para o munícipe também chegar até a prefeitura e fazer os seus pedidos, e ele faz os pedidos lá e traz para nós, e nós reforçamos aqui, quem sabe o nosso prefeito acorde e começa a fazer as coisas nesse município. O requerimento continua em discussão. Ninguém mais para discutir, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado.
Requerimento número 095 de 2014, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo analisar a possibilidade de instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na estrada vicinal Roque de Barros, Leite, Estrada da Barra, próximo do número 1917, no bairro do Frutal. Justificativa. Moradores das proximidades que utilizam o transporte coletivo municipal têm sofrido ação do sol intenso e até mesmo de chuva em determinadas épocas do ano. A intenção deste vereador é melhorar a qualidade do atendimento à nossa população e esta medida, com certeza, melhoraria muito as condições dos usuários dos ônibus que servem a região, uma vez que senhoras com crianças, idosos e até mesmo pessoas com problemas de saúde são os maiores prejudicados com falta de cobertura no citado ponto. Sala de Sessões, 3 de outubro de 2014, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 095/2014, de autoria do nobre vereador José Luiz Vieira, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 31ª sessão ordinária desta Casa de Leis, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite a todos e Deus abençoe.